Obrigado, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Primeiro-Ministro, senhores membros do Governo. O Sr. Primeiro-Ministro disse aqui há pouco, o Sr. Deputado António José Seguro, que o Sr. Primeiro-Ministro ia fazer esta viagem de transformação de Portugal sozinho. Eu quero lhe dizer que não é verdade. O Sr. Primeiro-Ministro vai fazer essa viagem connosco, mas vai, sobretudo, fazer essa viagem com os portugueses, com as famílias e com as empresas deste país. E, Sr. Primeiro-Ministro, cada um escolhe o seu caminho e cada um escolhe os seus companheiros de viagem. É verdade que nós escolhemos os portugueses, como é verdade que o Sr. Deputado António José Seguro prefere uma boleia francesa, prefere uma adesão à demagogia e prefere uma aproximação à esquerda mais radical. No final, senhoras e senhores deputados, veremos quem está mais e melhor acompanhado. Queria, Sr. Primeiro-Ministro, ainda a propósito do documento de estratégia orçamental, dizer que ainda ontem aqui no Parlamento o Sr. Ministro de Estado e das Finanças disse que esse documento seria remetido ao Parlamento como um documento de trabalho para poder recolher os contributos de todos os demais partidos. Não quero acreditar, Sr. Primeiro-Ministro, não quero acreditar que o Sr. Deputado António José Seguro e todos os demais deputados não vão querer participar e contribuir para enriquecer esse documento no debate parlamentar. Quero acreditar que o Partido Socialista vai continuar a assumir a sua responsabilidade. Mas, Sr. Primeiro-Ministro, a nossa principal causa é, de facto, a causa de transformar o nosso país, de reformar o Estado e os sistemas públicos, de pôr a economia a crescer e de pôr a economia a crescer de forma consistente e de criar emprego. Essas são verdadeiramente as nossas causas. Nós sabemos que realizá-las, concretizá-las, é uma tarefa difícil. É, de facto, uma tarefa muito difícil e desafiante. Exige rigor, exige coragem e exige confiança. Por falar em rigor, Sr. Primeiro-Ministro, ainda agora aqui Vossa Excelência apontava, e não deixa de ser curioso, que na semana em que, ou uma semana depois de terem sido apresentados os resultados da execução orçamental, neste debate quinzenal, onde tantos casos foram trazidos ao debate, a oposição não se tenha referido ao resultado da execução orçamental. Eu quero dizer-lhe que nós não vemos esses resultados com triunfalismo, mas também não vemos com pessimismo. Vemos que esses resultados apontam que o caminho de concretização das metas que estão estabelecidas é um caminho possível e é um caminho viável. A oposição, a tal oposição construtiva, não viu nada de novo, não viu nada de positivo naquilo que são os resultados da execução orçamental. Mas, Sr. Primeiro-Ministro, se é verdade que é preciso rigor e se é verdade que é preciso manter este nível de exigência de cumprirmos todos os dias aqueles que são os nossos objetivos em matéria orçamental, também é verdade que é preciso coragem para concretizar reformas estruturais. Reformas que muitas vezes são impopulares, o que reforçam a convicção que temos que ter na sua execução. Sr. Primeiro-Ministro, ao contrário do que muitos dizem, estas reformas estruturais são verdadeiras políticas de crescimento económico. São políticas que dão ao país as condições para podermos crescer de uma forma sustentada. Por isso, aquilo que o Sr. Primeiro-Ministro hoje aqui nos apresentou, o desenho das principais reformas na área da justiça, têm que ser vistas não só como reformas dessa área, da garantia dos direitos dos cidadãos que cabe aos tribunais assegurar, mas também como um ponto de partida para que o país tenha mais condições para crescer do ponto de vista económico. Não vale a pena desdenhar, como aqui hoje a oposição tentou fazer, o programa Revitalizar, o novo Código de Insolvências e Recuperação de Empresas, a Lei da Concorrência, são medidas legislativas que de facto contribuem para o crescimento económico. São, como disse o Sr. Primeiro-Ministro, políticas de crescimento económico. A simplificação processual, a celeridade das decisões judiciais, a execução das decisões, porque não conta só, as pessoas e as empresas não precisam só de terem decisões dos tribunais,
precisam de as ver concretizadas, de as verem executadas, e esse é um drama que também afeta muito a nossa economia. E uma justiça eficaz, Sr. Primeiro-Ministro, torna efetivamente a economia mais competitiva e torna o investimento mais atrativo. Já agora, Sr. Primeiro-Ministro, por falar em investimento atrativo, também queria aqui salientar o seguinte. Há poucos meses, perante um anúncio público de uma empresa que tinha deixado de ter interesse em manter um investimento que tinha sido, de resto com grande pompa ainda no âmbito do governo anterior, anunciado, e sem qualquer responsabilidade direta do governo, perante o anúncio de que esse investimento já não se ia concretizar, caiu o Carmo e a Trindade. Foi chamar o Ministro ao Parlamento, foi chamar tudo aquilo que eram personalidades que tinham tido intervenção nesse domínio para perceber o que tinha acontecido. E não há mal nenhum nisso, é a democracia e esse escrutínio foi feito. Mas agora, perante um anúncio que é de uma relevância extrema, de um investimento de uma empresa com grande significado, de um investimento que tem como montante 90 milhões de euros, que cria 1.500 postos de trabalho, a maior parte dele trabalho qualificado. A oposição, a tal oposição que fez cair o Carmo e a Trindade perante um anúncio de um investimento que se tinha gorado, a oposição não teve uma palavra de regozijo e de felicitação, Sr. Primeiro-Ministro. É esta a oposição construtiva que hoje temos em Portugal. Sr. Primeiro-Ministro, queria retomar a questão do crescimento económico e do apoio à economia. A questão com que nos temos que confrontar é, de facto, sermos rigorosos em matéria orçamental e sermos ambiciosos em matéria de transformação do nosso país. O Sr. Primeiro-Ministro já aqui hoje fez menção a um aspecto que é muito importante. É que, apesar da dificuldade do caminho que nós estamos a trilhar, há alguns sinais positivos que nos devem animar. E há demonstrações de capacidade da nossa economia que não podem passar em claro. O facto das nossas exportações estarem a crescer num contexto de recessão interno, num contexto de recessão europeu, mas estarem a crescer acima de 10%, na circunstância à volta dos 13% em janeiro e em fevereiro, o facto de estarmos a conseguir ser competitivos em mercados que não o mercado europeu, fazem antever que, de facto, a economia portuguesa, os seus agentes, as pessoas, os empresários, têm capacidade. E isso, Sr. Primeiro-Ministro, é, de facto, muito importante. E eu queria aqui chamar a atenção para algo que nos parece muito importante. É que, muitas vezes, esta luta contínua das nossas empresas é dificultada por uma conjuntura que não é favorável e que é um problema que não é só nosso em Portugal, é um problema europeu. As nossas empresas defrontam-se com taxas fiscais e alfandegárias para com os mercados, sobretudo os mercados não europeus, que são muito desiguais. Mesmo assim, nós estamos a conseguir crescer, Sr. Primeiro-Ministro. Mas esta é uma matéria a que também devemos, quer no nosso país, quer na Europa, dar a devida atenção, para enfatizar a capacidade que temos, mas também para ter bem presente que no âmbito da nossa diplomacia económica, no âmbito das nossas relações comerciais com os outros mercados, ainda temos mais condições a criar para poder promover o crescimento das nossas empresas. Sr. Primeiro-Ministro, numa palavra final, o Sr. Primeiro-Ministro trouxe ao Parlamento uma visão com a qual nos identificamos muito, a de considerar que as reformas nos principais sistemas públicos, no caso, no sistema de justiça, são elementos preponderantes para que haja crescimento económico e criação de emprego no nosso país. Nós sabemos que temos uma exigência grande do ponto de vista orçamental. Nós sabemos que temos uma exigência grande do ponto de vista da capacidade que temos de ter para levar estas reformas até ao fim. Porque muitas destas reformas já foram efetivamente anunciadas, mas nós estamos num momento em que elas passam